E hoje a gente está aqui com a Cristiana Rabai Zelachetti. A Cristiana, ela é especialista em inteligência do coração. Ela é mentora HeartMath, formada no Instituto da Califórnia, e ela vai poder contar mais para a gente sobre a importância da gente utilizar a inteligência do coração e o que que isso pode transformar na nossa vida. Oi, Cris, obrigada pela sua presença. Muito bom tudo que eu já aprendi com você e eu quero passar aqui para o público o que que essa inteligência pode trazer de renovação, de mudança para a nossa vida. A gente está se apoderando, né, de um poder Uhum. interno que todos nós temos, né? E saber disso é muito importante. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre a sua formação e como isso transformou a sua vida, e da onde que surgiu essa conexão com o coração. Obrigada, Carol. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite para estar aqui. É uma honra poder falar de inteligência do coração, que é algo que gosto, vivencio, trabalho com isso. Então, está na minha vida, né? Hoje, cada vez mais presente, né? Então, eu sou engenheira por formação e com os anos e a minha mudança profissional, algo que eu sempre quis fazer foi trabalhar em desenvolvimento humano. Então, conheci o HeartMath, fiz a formação, que é um instituto americano, tá? A gente fica na Califórnia, tem 30 anos de estudo sobre o coração, né? Sobre como é que essa inteligência funciona, o que a gente pode estar usando a favor, né, dessa inteligência do coração. Tu me perguntou quando eu me conectei com a inteligência do coração. É, eu há muitos anos busco desenvolvimento humano, autoconhecimento mesmo. Antes mesmo de trabalhar com isso, eu buscava autoconhecimento para mim. E sempre vinha essa informação de o coração, né? Chega no seu coração, encontra a resposta pelo teu coração. Isso era algo que me intrigava um pouco, assim, mas como é que eu faço para acessar o meu coração? Porque ao mesmo tempo que é muito falado nas religiões ou em várias outras formas de estudos de desenvolvimento humano, qual é o caminho, né? Era como era a vontade de buscar um caminho para, né? E quando eu conheci o HeartMath, eu achei assim, puxa, é isso, porque junta ciência, que é uma parte da minha formação, eu sou engenheira, então tem muitas pesquisas, tem muitos gráficos, tem números que comprovam a eficiência, e trazia também esse lado do desenvolvimento humano, da espiritualidade. Então, quando eu conheci, eu falei: é isso, é essa formação que eu vou fazer. E, de fato, se tornou nos últimos anos a minha principal formação e o que eu mais tenho trabalhado com os grupos ou com as pessoas. Porque todos nós estamos precisando nos conectar de alguma forma ao coração e aprender o caminho, né? Ter um método para aprender o caminho, seria mais ou menos isso. Quando falamos em inteligência do coração, o que realmente significa isso em termos práticos e científicos? O coração é um órgão que, como você mesmo falou, está muito conectado à religião, essa coisa divina, né? Nós Uhum. temos o coração como algo divino, e se a gente for parar para pensar assim, é tão forte essa coisa do coração que algum poder muito grande existe ali. E aí, conectando isso à ciência e a esses números que o HeartMath ele traz mesmo, porque é tudo comprovado cientificamente, né? Através desses números, como a gente pode fazer essa interligação em termos práticos, assim, do que significa isso em termos científicos, desse poder que o coração tem? Sim, maravilhoso. Assim, o que a gente trabalha é a coerência cardíaca, né? E a coerência cardíaca digamos assim, é um indicador fisiológico, é algo que eu posso medir. Então, eu consigo medir, por exemplo, a minha coerência cardíaca agora, né? Com equipamentos de biofeedback, como poderia estar medindo sua, né, Carol? Então, eu consigo medir, eu consigo mensurar e eu consigo desenvolver isso. Então, com as práticas, né, com o trabalho de respirar, de se conectar ao coração, com a metodologia, a gente vai entrando no estado coerente, em que eu posso medir
e tem os benefícios reais desse estado. Então, desde um bem-estar físico, sim, eu me sinto melhor, eu me sinto revitalizado, como eu tenho benefícios emocionais, energéticos e espirituais. Então, eu diria assim, se conectar ao coração tem realmente um grande poder, porque você abre a possibilidade de se olhar em vários níveis, Sim, né? Tanto físico como energético, espiritual e emocional. sim. Você acredita que ao acessarmos a inteligência do coração, conseguimos mudar não só o nosso estado interno, mas também o ambiente ao nosso redor? É, Você respondeu a pergunta falando sobre já esses conhecimentos comprovados sobre bem-estar, saúde física, mental, e isso tudo proporciona algo que é completamente ligado aos resultados que a gente tem e ao ambiente também. Como essa conexão com o coração, de forma pessoal, pode Uhum. é, afetar a nossa vida, assim, no nosso ambiente, dentro da nossa casa, com a nossa família. Uhum. Maravilhoso, porque assim, ó, como eu comentei com vocês, é sobre coerência cardíaca. Então, a coerência cardíaca é algo, até explicando um pouquinho melhor para quem está nos ouvindo, geralmente a gente vai trabalhar esse estado de coerência respirando, né? Então, são práticas, a gente respira e a gente ativa pelo coração uma qualidade do coração. E isso faz com que, se o meu corpo estava incoerente, que a gente chama, vá mais rapidamente entrando no estado de coerência, que, como eu disse para vocês, eu posso medir, né? E quando eu estou no estado de coerência, o que se tem descoberto, e o HeartMath tem muitas pesquisas nessa linha, quando eu estou em estado de coerência, eu sim interfiro no meu ambiente, através do meu campo, porque uma informação super interessante dizer que o coração ele gera o maior campo eletromagnético do corpo. Então, e isso já está medido, gente. Esse campo já é algo mensurado, já é medido, já existem equipamentos que se mede campo. Então, como há eu consigo atuar no meu campo, eu consigo atuar no meu campo ao redor, no campo ao redor, seja na minha família, no campo a gente diz que seria coerência social, que eu consigo atuar no ambiente em que eu estou. Existem, Carol, até pesquisas do HeartMath nessa linha de, por exemplo, estamos nós três numa reunião, né? Três pessoas numa reunião, mantendo um estado coerente, isso é uma pesquisa real do HeartMath, e entra uma quarta pessoa que não está no estado de coerência, não sabe do assunto, e já se comprovou que, ao começar a reunião, a quarta pessoa, com três pessoas coerentes e mantendo o estado, a quarta pessoa entra em estado de coerência. Olha que Então incrível. é lindo, assim, já se tem muito olhar até para a coerência global. A gente já fala hoje de coerência individual, coerência social e coerência global. As práticas, elas precisam ser diárias? Como que... Fala um pouquinho sobre a questão prática, assim, da coerência cardíaca. Isso, é bem interessante tu perguntar isso, porque assim, o estado coerente, a gente trabalha para alcançá-lo, né? Então, é inerente do ser humano, mas nós precisamos desenvolvê-lo. Então, é uma capacidade que eu desenvolvo. Como eu desenvolvo? Praticando, sim. Precisamos fazer práticas 3 vezes por dia, geralmente, porque as práticas de coerência recomendadas são curtas, 5 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Então é interessante fazer de manhã, fazer no meio do dia, fazer à noite. E já tem estudos comprovados que fazendo 3 vezes por dia, ao longo de 6 a 9 semanas, você tem sim já uma transformação. Você vai sentir diferença a partir desse ponto. Até antes, tá? Depende muito de quantas vezes a pessoa pratica, com qual frequência, o tempo de prática, mas a gente tem esses dados e são reais e são mensurados da transformação que ocorre, né? Por exemplo, aí tu perguntou da ansiedade, da depressão, então
são vários números de diminui a ansiedade, diminui depressão, aumenta foco, aumenta calma, melhora sono, aumenta a vitalidade. Isso é relato, gente, de pessoas que praticam todo dia. Então a pessoa começa a praticar e os benefícios começam a aparecer, né? Desde benefícios assim simples a transformações maiores que são viáveis e acontecem, mas depende muito e aí precisa ter o compromisso com a prática, é um fato. Se você parar para pensar, é tão rápido. Eu pude participar de práticas com você assim tão rápidas para você começar a fazer realmente o poder da coerência cardíaca, a sua inteligência do coração, ativar ela ali para começar. Além de ser muito rápido, é muito potente. Então, assim, Real. quando você vê no desenrolar ali o quanto aquilo te potencializa como ser humano, sabe? O quanto te dá de força de vida mesmo, de potência, você vê, meu Deus, como é só isso que precisa fazer? Porque é muito rápido, né? É interessante tu dizer isso porque as práticas são curtas. Eu diria que são complementares a uma meditação. Mas o interessante, e pelo qual eu sou apaixonada aí pelo HeartMath também, é porque fica para todo mundo. Porque às vezes você vai pegar uma pessoa que não medita e fala para ela, ó, fica meia hora. Ela vai dizer, mas meia hora eu não vou conseguir. Mas se você ficar 5 minutinhos, 2 minutos que sejam, né? Claro que a gente propõe, né, Carol, 3 vezes ao dia. Mas se a pessoa fizer um dia qualificado, é melhor do que não fazer. Então a gente vai. O embasamento do estudo está em 3 vezes ao dia, né? De 5 minutinhos de prática. Mas você fazer bem feito uma vez, né? Sentindo realmente, mergulhando na prática, os resultados também existem, Sim, né? E sim. um caminho para a pessoa praticar, mesmo quem nunca teve contato. Eu acho que o maravilhoso é isso. Eu escuto muito a meditação não é para mim, práticas, né, que eu tenho que ficar em silêncio não é para mim. Testa, experimenta. E como diz a Carol, se você gostar, você vai querer fazer de novo. Não, certamente, de novo, e você vai querer repetir, porque aquilo te trouxe um resultado. Assim, na primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer essa prática com você, eu tive uma virada de chave, assim, que eu falei assim, gente, o quanto eu precisaria fazer para conseguir virar isso, sabe? Algo de muitos anos, assim, algo que vem de vida, de muito tempo naquilo ali. E, assim, foi naquela manhã, eu participei daquele momento ali da ativação da coerência cardíaca e já tive uma transformação, assim, imediata. Então, em um determinado aspecto, né? Porque a gente tem vários aspectos na vida, mas nesse determinado aspecto que era alguma coisa que era muito difícil de acontecer. E isso eu achei bem interessante, isso me chamou muita atenção. Falei assim, gente, como assim? Eu tenho algumas práticas também com meditação, mas isso aqui foi tão rápido, foi tão assim, meu Deus, como isso? Então eu achei bem interessante por ser muito rápido, por bastar você colocar a sua mão no coração e seguir ali aquela sua a sua condução ali em relação a isso, então foi muito importante eu conseguir sentir mesmo o resultado. Até, Carol, só contribuindo em relação a isso, quando a gente põe a mão no coração, eu já vou trazendo foco para o coração. Então você já sai daquele barulho mental, que é o que nós estamos muito para fora o tempo todo, é o nosso normal hoje, né? Então quando eu ponho a mão no coração, eu já venho, já trago foco para o coração, quer dizer, é um convite a ir para dentro. Uhum, E respira. Na respiração, a gente já vai ajustando o ritmo cardíaco. A ideia é essa, eu já vou ajustando. Se eu estou muito acelerado, aquilo já vou me ajustando, né? E acho que tem uma coisa bem interessante aqui, só para deixar para quem está nos ouvindo. Quando eu ativo uma qualidade do coração intencionalmente, acho que isso que é interessante de perceber. Intencionalmente eu trago uma qualidade do coração, amor, paz, compaixão, coragem, aquilo que você está precisando no momento, leveza, a gama do amor que a gente chama, que são várias emoções aí. Quando eu ativo isso, eu também estou elevando a minha frequência. Então, quando você diz Cristo foi rápido, porque é como se fosse um outro lugar para ter um insight, para ter uma percepção, para ter clareza. Então, é um outro lugar que, gente, assim, realmente, em 5 minutos eu posso
ter outro olhar sobre a mesma situação que eu estava 5 minutos antes. Sim, É exatamente isso que acontece. sim, um olhar profundo, né, sobre algo que já está ali. Exatamente, é possível, é maravilhoso. Sim, maravilhoso mesmo. Você sente que a coerência cardíaca é também uma ponte em relação à espiritualidade? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, até pelo próprio HeartMath, a coerência tá, existe um organograma, assim, um desenho, em que mostra a coerência no meio e você tem um aspecto mental, emocional, físico e espiritual. Então, ele vai conectar-se necessariamente ao aspecto espiritual. Eu te digo que, por experiência própria, o que eu tenho percebido, quanto mais a gente está no estado coerente, o que que é o estado coerente? Além do que eu falei aqui até então, o estado coerente é quando eu me ordeno, é um estado de ordem, é como se fosse um estado de organização interno, sabe? Em que eu estou com os meus sistemas funcionando com menor gasto de energia, onde eu tenho uma fluidez entre coração e cérebro, né? Então, quando eu estou nesse estado ordenado, vamos dizer assim, eu me abro também, se for olhar num olhar muito meu e espiritual, eu me abro para uma conexão espiritual a partir de um outro lugar. Né? Eu acesso uma conexão espiritual, que daí cada um pode chamar de Deus, de universo, como for o seu mundo, né? Mas num estado coerente é muito mais fácil a gente se abrir a essas conexões maiores, vamos dizer assim. Então, realmente, Carol, está interligado, né? Não só o benefício físico, não só essa parte mais energética, até a autorregulação emocional que ocorre também, mas o benefício espiritual de acesso, por exemplo, acesso à intuição, de clareza, de insights, né? Então, sem dúvida alguma, está interligado. Já vou te falar uma coisa que agora me veio de te fazer uma pergunta aqui. Nós temos várias faculdades mentais, né? Cientificamente comprovado. Questão da imaginação, memória, intuição, razão. é, Temos essas faculdades mentais. E eu estava aqui pensando, o coração seria mais uma das faculdades que o ser humano tem, né? E a gente falando até de nova ciência interior, eu começo a ver essa Uhum. parte do coração sendo um local que engloba total essas faculdades que a gente tem. A gente fala faculdades mentais, mas o coração está completamente interligado a cada uma delas. A gente está falando ali sobre a intenção, está diretamente conectada com o coração. A Uhum. gente fala sobre a questão da razão, o coração está completamente conectado. Então, o coração se conecta a todas essas faculdades mentais, né? Então, até que ponto mente, coração, quando a gente fala, hoje eu não consigo mais desassociar mente dessa inteligência do coração, né? Seria um sistema completo do ser humano, os dois, né, estarem conectados. Uhum. Como que você faz dentro do trabalho que você hoje faz com as pessoas? E até abrindo aqui sobre o lançamento do seu curso na Soulbox CE, que é o ritmo que cura, né? O que que Uhum. você vai estar trazendo no ritmo que cura para poder trazer mais essa transformação aí para as pessoas? Que lindo, Carol. Eu entendo o seguinte, realmente não é dissociado. O coração, quando a gente fala assim, a inteligência do coração, a gente está falando aqui de realmente acessar o coração, porém o cérebro vai vir junto. Só que esse Uhum, cérebro vai vir junto sendo ativado em áreas. Até esses dias um cliente me falou uma frase que eu achei ótima: ativado em áreas mais nobres. uhum, Então, quando eu estou, por exemplo, no estresse, ou quando eu estou numa situação com raiva, num momento de mágoa, eu estou enxergando por um local a situação. Eu estou acionando no cérebro partes. Agora, quando eu estou no estado coerente, eu vou acionar outros locais do cérebro. Né? É como se potencializasse. Eu acho que é essa mesma que você usou, usar a inteligência do coração a favor
potencializando sim o seu cérebro, porque o cérebro é a grande antena e o coração um grande amplificador. Então não há separação, né? Sim. E a ideia de trabalhar a coerência cardíaca é coerência cardíaca e coerência coração-cérebro. Isso é E essa conexão, né? essa conexão, porque a gente vai precisar do cérebro para os aspectos práticos, para idealizar os projetos, para fazer as ações que a gente tem, né? A questão é o quanto o coração tem sabedoria e nos orienta nesse caminho. É mais por aí, tá? E falando do Ritmo que Cura, então é um projeto muito lindo que nasceu em parceria com a Soulbox e que está assim, tá pronto, né, para estar aqui, para ser lançado. E o que a gente vai estar tratando lá exatamente é coerência cardíaca, aprender esse passo a passo da conexão com a sua inteligência do coração. Né? Então, são 8 passos, né? São 8 encontros ao vivo pelo Zoom, em que a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre ciência, trocar. Eu adoro os grupos em que a gente possa interagir, que a gente possa falar, né? Cada um trazer o que está sentindo, praticar, sempre pelo menos 2 vezes de práticas aí nos encontros. E essa oportunidade de fazer 8 semanas está dentro realmente daquele prazo das pesquisas do HeartMath, que de 6 a 9 semanas é que a gente sente as mudanças acontecerem. E como tu falou, Carol, bem num momento atrás aí, é como se fosse uma casca de cebola. Então, cada um vai ter um momento de transformação de algum aspecto, algo sutil, algo às vezes pequeno, algo grande. Cada um vive um momento quando começa a se conectar com o coração. E aí segue, porque é contínuo esse trabalho. Né? Então é contínuo e você vai acessando diferentes percepções e clarezas e cura ao longo do processo e depois também, né? E depois. Sim, e baseada nesse tempo de transformação e resultados, assim, nesse passo a passo que você montou para o Ritmo que Cura, semanalmente as pessoas vão estar sendo guiadas ali a aprender conteúdos sobre a prática, aprender a praticar. E sei que no final também a pessoa vai poder, você vai estar orientando a pessoa a fazer um mapa, né? Isso. E esse mapa, ele foi até nesse mapa que eu fiz, que eu achei assim incrível, que é onde eu vi toda a transformação acontecendo na minha frente ali, num estalar de dedos. Isso foi muito maravilhoso. E, Cris, para a gente finalizar, é, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo agora sobre a importância de ouvir o coração, qual seria essa mensagem? Então, eu queria dizer o seguinte, que coração é simples e profundo. Então, tudo que for para ser do coração é essencial. É simples e profundo. Então, a gente diz assim, quando a gente está para uma tomada de decisão de algo e algo está muito barulhento, não é o coração que está. Porque o coração sabe o caminho. O coração sabe o caminho. Então, quando a gente para e se pergunta, você vai saber o que fazer. Né? Então, é essa sabedoria que a gente está precisando, que a gente está buscando, né? Então, é ouvir o teu coração, prestar atenção, porque ele vai te mostrar os passos. Sem dúvida alguma, vai mostrar os passos. Cris, eu quero agradecer por você estar aqui no New Inner Science. Para mim é um prazer poder falar sobre esse assunto tão importante que é a inteligência do coração. Não só porque eu compactuo com tudo que você traz, com tudo que o HeartMath, todos os estudos que eles fazem e com o que eles trazem de conteúdo e informação para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu acredito bastante que é uma chave assim essencial de transformação e de desenvolvimento pessoal, e eu acho que é por aqui que a gente deve começar. É exatamente o ponto de partida para qualquer um iniciar aí uma transformação, um ajuste. Primeira coisa é você estar coerente com você mesmo de forma interna. E eu quero super te agradecer por você estar aqui, por você estar compartilhando esse conteúdo. E quero convidar cada um de vocês aqui para vir conhecer esse trabalho, para se propor a estar
nessa jornada de conexão com o coração e para ver o que vai acontecer na sua vida, que a transformação é certa. Assim, eu só te agradeço, Cris. Obrigada, gratidão por você estar aqui. Obrigada, Carol. Eu posso Com a dizer. mão no coração, eu te agradeço. Muito obrigada pelo convite, por acreditar nesse trabalho que realmente é lindo. E posso dizer, se não fosse a inteligência do coração, talvez eu não estivesse nem aqui falando e levando esse trabalho adiante, porque a conexão com o meu coração tem me mostrado os próximos passos. Sim, Então, eu só posso te agradecer também por essa oportunidade, por poder trazer uma coisa que vivencio, né? Eu vivencio isso. E tu falou uma coisa, só queria terminar, que coerência realmente é um estado em que sentir, pensar e agir estão conectados, né? conectados. A coerência é no sentido literal da palavra, né? Sim. Cris, obrigada. Obrigada, Carol. E nós estamos lançando o Ritmo que Cura na Soulbox.ce, www.soulbox.ce.com.br. A gente está lançando na próxima semana e vocês já vão conseguir acessar e ver aí essa jornada incrível. Espero encontrar vocês lá. Beijo e tchau, tchau.